Olá! Hoje nós falaremos sobre avaliação. Neste vídeo será apresentado um exemplo de prática pedagógica em que a avaliação, tanto diagnóstica como a formativa, está voltada para a aprendizagem dos estudantes a partir do monitoramento contínuo dos níveis de proficiência. Nos nossos planejamentos, nós sempre colocamos que a avaliação ela é sempre diagnóstica, ela é sempre formativa e ela é sempre contínua. Mas como podemos perceber isto sendo utilizado na prática? É claro que a rede é composta por saberes de diversas naturezas. E aqui nós vamos mostrar apenas um exemplo de uma materialização de como o monitoramento ele está a serviço do desenvolvimento contínuo dos estudantes a partir das suas zonas de desenvolvimento proximal. O currículo do Estado de São Paulo prevê a formação integral dos estudantes nas suas dimensões cognitiva, socioemocional, cultural e física. Nessa perspectiva, ainda que estejamos trabalhando uma habilidade de determinada dimensão, por exemplo, como a cognitiva, as outras dimensões não devem estar também presentes em todo o processo. Pensando deste modo, a atividade docente é uma atividade, além de complexa, muito importante. E qual é o objetivo maior, né? Qual é a responsabilidade social da escola? A necessidade de proporcionar uma educação integral que desenvolva todas as potencialidades dos estudantes como um meio para o desenvolvimento contínuo das pessoas e das sociedades, como uma garantia indispensável para que a humanidade tenha a possibilidade de progredir na consolidação dos ideais de paz, de liberdade, de justiça, a partir de um desenvolvimento humano mais harmonioso e autêntico, com vistas a contribuir com a diminuição da pobreza, da exclusão social, da opressão e da intolerância. Então a escola, ela tem uma função social transformadora dessa sociedade, numa sociedade em que haja menos exclusão social, há mais oportunidades, e nós estamos muito comprometidos com isso. Então qualquer processo avaliativo, ela visa essa intencionalidade maior presente nos processos educativos que estão voltados para a formação humana. E aí, eu disse que neste vídeo a gente vai apresentar um exemplo prático a partir de um recorte de situações de aprendizagem. A habilidade essencial que fez parte desse processo de desenvolvimento foi a atividade que é do 6º e 7º ano do ensino fundamental no componente curricular de língua portuguesa, né? A habilidade é identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Então, neste recorte, vocês podem perceber que essa seta indica que houve elementos que antecederam e que são posteriores a esse recorte que estamos utilizando aqui. Neste exemplo, houve pesquisas com pessoas para identificar os problemas que afetam a vida, a pesquisa sobre o tema para a seleção de informações relevantes, uma primeira produção de um texto argumentativo, um seminário para ampliação temática e a identificação de fatos para serem usados como argumentos numa reformulação de uma segunda versão da carta. Então, nós temos aqui um texto que é uma carta argumentativa destinada ao prefeito da cidade, em que é a produção de uma primeira versão de uma carta argumentativa. Se nós observarmos no planejamento, veremos que antecederam esta carta pesquisas, tanto com pessoas para identificar problemas que afetam a vida delas, quanto pesquisas sobre o tema da acessibilidade para a seleção de informações relevantes, para então produção desta carta. Vamos a ela. Esta carta ela tem desvios da norma padrão e eu não vou reproduzir esses desvios como forma de não estigmatizar a produção do estudante. Senhor prefeito, nós queremos que a prefeitura melhore a situação dos meninos e meninas deficientes no Parque Novo Mundo. Na igreja tem escada e eles não conseguem subir. Na calçada não tem rampa para passar. Na faixa de pedestre, os faróis não têm som para avisar os cegos e também não tem faixa para cego. Uma pessoa surda não pode pegar livro na biblioteca porque não tem intérprete. E para que o ônibus se tem escadas e eles não podem pegar?
outros países têm acessibilidade para deficiente. Fizemos uma pesquisa aqui na escola e percebemos que os deficientes físicos sofrem muito nas cidades. Fizemos uma pesquisa para ver como é nos outros países. Veja as fotos embaixo. É ano eleitoral e esperamos que eles e elas deficientes possam passear e ser cidadãos. E além dessa carta utilizando a linguagem verbal, há também a presença de linguagem não verbal. Na primeira foto nós temos uma rua em que há uma faixa exclusiva para pessoas usuárias de cadeira de roda. Na segunda, nós temos uma calçada que está no mesmo nível da rua, o que facilitaria o trânsito também das pessoas usuárias de cadeira de roda. Numa outra foto, nós temos uma faixa de pedestre que apresenta um possível elemento que é um recurso visual, né, em outra cor, e também marcas no chão que facilitam o trânsito de pessoas cegas e, além disso, um elemento sonoro para facilitar a acessibilidade também. E uma outra foto que apresenta um equipamento público que possui um elevador. Então, notem que esta carta, ela apresenta marcas de evolução dos estudantes em termos da temática que é a acessibilidade. É claro que neste exemplo nós não estamos visando algumas habilidades como adequação ao contexto de produção, mas é possível que esse estudante, essa carta, embora não tenha feito parte do processo que estamos mostrando aqui, este estudante, por exemplo, já teve contato com outras cartas, tanto que há marcas aí do gênero, do contexto e da produção desse gênero textual. Então, ele se dirige de forma respeitosa ao prefeito, ele ainda já mostra na primeira frase presente na carta qual é a reivindicação, que ele quer que melhore a situação dos meninos e meninas deficientes no Parque Novo Mundo. E aí ele cita uma série de espaços na cidade que não possuem acessibilidade. A igreja, rampa na calçada, faróis que não tem som, faixa para pessoas cegas, a questão da inacessibilidade também nos equipamentos públicos como a biblioteca, que não tem intérprete de Libra, e que o ônibus também é outro recurso que não possui acessibilidade. Então veja que, voltando lá para o planejamento, é possível perceber, né, na produção dessa primeira versão do texto argumentativo aquilo que foi tema do ensino, né, ao longo das atividades que antecederam essa primeira versão. De acordo com o planejamento, houve ainda a elaboração de um seminário para ampliação temática sobre o tema acessibilidade. Foram estabelecidos alguns critérios para a avaliação deste seminário, acordado com os estudantes, que estava voltado para alguns eixos. Um estava relacionado ao objetivo, que é clareza na apresentação para os espectadores sobre qual era o assunto do seminário, e ainda uma gradação em termos do alcance ou não desses elementos avaliativos. Então, se estava plenamente satisfatório, se estava satisfatório, ou se havia elementos que pudessem ser melhorados. Outro eixo era o conteúdo. Se o assunto foi explorado de modo a apresentar diferentes fontes para enriquecer a discussão, se foi possível perceber que o grupo dominava o assunto apresentado, se a apresentação no seminário era uma apresentação clara e objetiva, se havia recursos para apoiar essa apresentação oral, se a postura estava adequada ao contexto de apresentação, ou seja, se eu estou num seminário, ainda que a variante não precisa ser a variante da norma culta, há uma formalidade num gênero como seminário.
se a postura corporal também estava adequada a esse contexto comunicativo, se ao falar os apresentadores procuravam olhar para a plateia sem privilegiar um espectador em específico, se havia interação, se essa interação foi dada abertura aos espectadores para fazer perguntas e se as perguntas foram respondidas de modo a esclarecer as dúvidas dos espectadores. Então vejam que esse contexto de comunicação ele foi utilizado tanto como uma forma para ampliação dos conhecimentos dos estudantes sobre o tema da acessibilidade, como também foi utilizado como um mecanismo de formação, de modo que os próprios estudantes possam monitorar as suas aprendizagens, contemplando todas aquelas dimensões da formação integral. E após o seminário e após a elaboração da carta, vem uma intervenção que está voltada à natureza das dificuldades. Então notem que na carta eles apresentavam quais eram os obstáculos existentes naquele espaço em que eles fizeram a pesquisa. E aí, para melhor organizar essas informações, o professor organizou um material, consignas, para que os estudantes pudessem elaborar melhor os seus argumentos ou as suas informações. Então, quais eram as vantagens ou quais seriam as vantagens para as pessoas portadoras de deficiência física do bairro se os obstáculos fossem eliminados? Ele cita lá a igreja, ele cita a faixa de pedestre, então ele vai organizar melhor essas informações utilizando este instrumento aqui de aprendizagem. Se as soluções implantadas em outras partes do mundo para os problemas servem para o nosso bairro, por exemplo. Então notem que eles utilizaram lá fotos, né, de outros espaços, mas na carta eles pouco exploram se essas soluções elas são viáveis para o local onde estão, né? Além disso, não foi apresentado na carta, por exemplo, quais são os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Eles até apresentaram que é preciso melhorar a vida delas numa perspectiva muito de empatia, de solidariedade, mas num texto argumentativo a gente pode usar os direitos das pessoas portadoras de deficiência também como um argumento de autoridade, por exemplo. Além disso, o que pensam as pessoas portadoras de deficiência que seriam as maiores beneficiadas com a acessibilidade neste bairro, né? Então vejam que todas essas intervenções elas estão de acordo com a natureza das dificuldades identificadas nos processos de aprendizagem anteriores que precederam a elaboração da carta e do seminário. Então aqui a gente tem um elemento importante que é a personalização. É a identificação das zonas de desenvolvimento proximal, porque os estudantes são capazes de desenvolver o que está previsto aqui, uma vez que as avaliações de todo o processo, elas identificaram a natureza das dificuldades. Tudo isso para apresentar aqui neste vídeo um recorte de como as situações de aprendizagem e esse monitoramento contínuo está a favor da melhoria da qualidade da educação. Então, voltando lá ao nosso planejamento, a gente tinha aqui todo o processo, pesquisas tanto para identificação dos problemas, como pesquisa sobre o tema da acessibilidade para a seleção de informações. A gente tem a produção de uma primeira versão de um texto argumentativo e foram apresentadas as marcas de aprendizagens decorrentes dos processos anteriores. A gente tem um seminário temático em que os estudantes ampliam os conhecimentos deles sobre o tema e a gente tem identificação de fatos para serem usados como argumentos na reformulação da carta a partir da natureza da dificuldade. Não é qualquer atividade, é a atividade essencial, aquela que vai promover as aprendizagens para um próximo passo a favor da habilidade que a gente quer, que é garantia do aluno desenvolver. É isso, até mais.